Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu saúdo com a paz do Senhor. Gostaria de falar rapidamente sobre uma questão chamada assédio eleitoral. E mais especificamente sobre assédio eleitoral religioso. O que é que tem ocorrido? Tenho escutado algumas pessoas trazendo queixas, dizendo que estão sendo humilhadas por pessoas que têm a mesma religião. O que ocorre? No começo, muitos líderes religiosos, não foram todos, alguns líderes religiosos abusaram do altar e aí começaram a querer constranger e humilhar pessoas que têm pensamento diferente, seja de direita, seja de esquerda. Eu não sou de direita nem de esquerda. Estou cuidando do interesse de cima, da preservação da santidade da igreja para Deus. Então fizeram isso, chegaram até, ao meu conhecimento, pessoas que ameaçaram de não dar santa ceia a quem votasse no lado A ou no lado B. Isso é uma vergonha. Mas o diabo é sujo. O diabo é sujo. Então ele vendo que por cima ia ter problemas, as autoridades começaram a bater em cima e o povo começou a denunciar. O diabo baixou o nível. E agora começou a usar pessoas, os irmãos, uns para os outros. Começou agora o assédio religioso. O assédio eleitoral religioso feito por irmãos, seus pares. O assédio feito na horizontal. Veja que coisa, Então muitas pessoas estão aí se sentindo humilhadas, atacadas, ofendidas, coagidas por conta de ideologia política. Veja que vergonha. Então minha orientação aqui é que ore, entregue a Deus, mas também denuncie. Denuncie, porque não querem aprender o que é ética. Esse povo precisa aprender o que é ética. Ética nos relacionamentos humanos. E respeitar a opinião alheia. É a liberdade dele. E não ficar aí ofendendo, ameaçando, dizendo que não é crente, que não é isso, que não é aquilo, quem vota nisso, quem vota naquilo. Onde é que já se viu essas pessoas lutando por causa do reino da terra? Que vergonha! Vamos votar, vamos exercer dignamente e pacificamente o nosso direito, nossa cidadania. Vote em quem você quiser. Vote em quem você quiser. Tenha responsabilidade, mas vote em quem você... Não aceite humilhação, não aceite coação de ninguém, não aceite assédio de forma alguma. E o assédio eleitoral religioso é o mais vergonhoso e o mais vil que eu tenho visto aqui. Então vamos prestar atenção, se for preciso a gente aciona as autoridades, porque tem tipificação penal, tá certo? Mas vamos orar para que essas pessoas se enquadrem e parem com isso, em nome de Jesus, para que haja paz dentro dos nossos muros. A igreja não é lugar de ninguém estar ofendendo, ninguém estar coagindo, irmão, querendo forçar, coagir, humilhar. Não é esse lugar. O lugar é lugar de paz, casa de oração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Estava aqui refletindo num trecho da palavra de Deus, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, onde, para conduzir a arca, Deus estabeleceu as normas. Devia ser carregada a arca aos ombros do sacerdote. Mas aí quiseram inventar um jeitinho, um modo novo, uma novidade, para que o caminho fosse mais fácil, mais rápido, sem esforço. E aí pegaram e botaram a arca do Senhor num carro de boi. E o sacerdote foi tangendo. E quando chegou numa curva, os bois fizeram a arca tombar. O sacerdote foi com a mão na arca e ali foi fulminado perante o Senhor. Tem que ter cuidado. As coisas de Deus é do jeito que Deus determina. Hoje eu vejo com preocupação. Uma preocupação em muitas igrejas aqui no Brasil. Em querer desviar a igreja do seu propósito. Não fazer do jeito que Deus disse. Profanar o santuário. Eu nunca vi nação nenhuma ser abençoada entrando pelo caminho da profanação do santuário. Não, senhor, não, senhora. A igreja não é um galpão, não é uma coisa qualquer, não é um salão qualquer, não é um lugar de reunião social. A igreja é um lugar de adoração, é um jardim fechado, é uma fonte selada, é somente para Deus. É melhor a gente fazer as coisas do jeito que Deus quer, para que a gente tenha a aprovação do céu. Se a gente fizer contrariando aquilo que Jesus Cristo determinou, a gente vai se dar mal. E eu estou alertando aqui. Até muita gente tem já me ofendido, me discriminado, dizendo que eu estou batendo muito nisso, mas é preciso bater. É minha obrigação, como um humilde presbítero da casa do Senhor, mas que tenho que ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo, quando chegou e viu a negociação dentro do templo, o desvio da finalidade, ele pegou uma zorraga e colocou a casa em ordem. Ele mudou
Até que me consta, não. Então vamos ter cuidado, vamos respeitar a casa de Deus, vamos fazer do jeito que Ele quer. Fazendo do jeito que Ele quer, vai dar certo. Se for inventar modinha, facilidade, coisa moderna, vai ter problema, vai ter problema, vai ter problema. Eu estou avisando porque é necessário que se avise. Se eu não avisar, a bronca fica comigo. Tá certo? Na hora que eu avisei, tá todo mundo ciente. Deus te abençoe, em nome de Jesus, que Deus nos ajude e proteja. Bom dia, 27 de setembro de 2022. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, pois ninguém tem poder nem autoridade para conceder-nos um novo dia, a não ser o Criador. O novo dia traz esperança, traz luz e traz verdade, mas também revela a atividade de falsos profetas que profetizaram suas mentiras, falando em nome do Senhor. Esses murmuradores, esses mentirosos, aprenderão doutrina. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É lícito ao homem interromper as suas atividades para falar da grandeza do seu Criador. Mas é totalmente ilícito, ilegal e imoral o homem querer interromper as atividades de Deus, os santos cultos, as atividades religiosas, para querer falar de política ou de suas atividades particulares. Os murmuradores, os detratores, os profanadores aprenderão doutrina. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Livro do profeta Oséias, capítulo 13, o versículo 9 diz: Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? Israel estava naquele pensamento em que o rei defenderia ele de tudo. O rei seria a sua defesa. Não era mais Deus, a confiança não estava mais em Deus, e sim no rei. E o profeta Oséias, com o espírito angustiado, como ficou o do apóstolo Paulo quando chegou em Atenas e viu a cidade tão entregue à idolatria, hoje não é diferente. A idolatria política assolando as terras sagradas. E Deus advertiu. Deus advertiu. E agora, na hora da prova, na hora da luta, Deus lança em rosto e pergunta: onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? É necessário que façamos uma autocrítica sobre o que temos feito na casa do Senhor, a obra do Senhor. A vinha do Senhor tem sido transformada em horta do rei Acabe. Olha, presta atenção. A vinha do Senhor não pode ser horta de Acabe. A casa de oração não pode ser comitê eleitoral. Voz de direita é voz de esquerda. Nenhum de vós tem o direito de utilizar a casa de cima. A casa de cima. Respeitem a casa de cima. Respeite antes que, meus irmãos, antes que falte as chuvas, antes que as plantas não produzam mantimento, antes que Deus nos coloque numa prova tão grande que venhamos dizer somente ai. Que Deus nos abençoe e nos livre. Façam a política necessária que façam, mas respeitem a casa santa. Afastem os comícios do altar. Afaste, respeite a área santa. Jesus disse: casa de oração para todos, para todos, para todos os povos. Deus não tem partido, Ele é inteiro. Todos são deles, todos pertencem a Ele. Todo aquele que crê e respeita a sua palavra é seu filho amado. Que Deus nos abençoe. Que os nossos olhos sejam abertos e vejamos pelo menos o que está escrito na palavra do Senhor. Casa de oração para todos os povos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, os saúdo com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, estava aqui refletindo na palavra do Senhor, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo
o apóstolo São João, capítulo 3, do versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus amados irmãos, é com muita preocupação que eu vejo os dias atuais de algumas igrejas que estão aqui na nossa pátria amada. Meus amados irmãos, devemos conservar a pureza da sã doutrina. Eu não posso declinar, não posso me calar, porque se Deus, sem eu merecer, me chamou para o presbitério, é meu dever ensinar a santa palavra. E eu sei, desde os anos 90, o trabalho que é para se ganhar uma alma. Mais do que isso, pela misericórdia de Deus, eu sei o valor que tem uma alma, o valor do sangue de Cristo. Sabendo que a campanha evangelizadora da qual eu já fui vice-superintendente, ela sofre muito em quantidade, limitação e toda a qualidade. Para que hoje nós possamos ver algo lamentável que está acontecendo. Tem pessoas que a gente nunca viu muito engajado no trabalho de evangelização, mas hoje se arvoram à altura de ser um juiz da fé alheia e começam a olhar para os crentes, discriminando a fé baseado em ideologia política. Ou seja, se você não acredita no meu candidato, você não é crente. Veja, irmão, juiz da fé alheia. Eu quero deixar bem claro que eu não estou apoiando candidato de direita nem candidato de esquerda. Eu estou aqui defendendo os interesses da noiva de Cristo. A igreja tem um propósito na terra. Ela tem que ganhar almas para o reino de Deus. E Deus vai cobrar isso da igreja, dessa geração. Então, meus amados irmãos, com bastante firmeza, a voz da palavra do Senhor, eu quero te dizer que nós precisamos estar atento à obra que nós estamos fazendo. A desconstrução que nós estamos promovendo. Algumas pessoas estão promovendo uma desconstrução. Porque você é de direita, você não é crente. Você é ruim. Você é de esquerda, você não é crente. Quem é que deu a autoridade a essa pessoa? Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Quem somos nós para julgarmos a fé alheia? Para querer tanger do santuário, botar para fora, afugentar com humilhação, com ofensa, com piadinhas, com gracinhas, com gracejo. Querer expulsar, magoar uma vida que aceitou a Cristo como Salvador. Você sabe a luta que se trava das trevas com a luz para que uma alma seja liberta pelo poder da pregação do Evangelho? O Evangelho, ele é levado, é na virtude e no poder do Espírito Santo, não é em filosofias humanas. Agora inventaram essa moda aí, essa novidade. Pelo amor de Deus, vamos voltar para a Escritura, vamos voltar para a ABC de Cristo, vamos voltar a ler a Bíblia, vamos voltar a orar para que Deus nos capacite para ganharmos as almas. As almas estão perdendo aí, perdidas, pessoas passando fome, pessoas nas drogas, pessoas em tudo quanto não presta. E nós, entretidos com o negócio desse mundo, buscando os reinos desse mundo, pelo amor de Deus, que lástima. Ainda tem crente que lá dentro fica humilhando quem está dentro, quem já é crente, querendo botar para fora, ofendendo, brigando. Pelo amor de Deus. Não sabem que Deus tem o controle. O que me preocupa não é a situação política. A política, quem ganhar, ganhou. Deus está no controle. Deus está no controle, não importa quem chega ao poder. Mas nós não podemos prestar um serviço ao diabo, de profanar o santuário de Deus, e ofender os crentes, tanger. Pelo amor de Deus, que desserviço você tem prestado. Que falta de amor, que falta de visão do Evangelho. Pelo amor de Deus, voltemos à sã palavra, voltemos à sã doutrina. Eu fico com raiva de mim, não, isso aqui é a Escritura. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o unigênito, o único Filho dele, para morrer em morte de cruz, para você hoje estar querendo tanger pessoas de dentro da igreja, por causa de ideologia política, porque não quer aceitar o seu candidato como um salvador. Pelo amor de Deus. Não é de direita nem é de esquerda. A igreja é de cima. Eu tenho dito, a igreja é de cima. A igreja é casa de oração para todos os povos. A igreja está aberta. A igreja de Cristo está aberta para todos. Todo aquele que crê, confesse seu pecado e aceite Cristo como Salvador. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Tenhamos temor, porque a mão de Deus não está encolhida.